Olá, queridos, muito boa noite. Nós somos a igreja mais aleluiada da cidade de Curitiba. Você está na Igreja Batista de Bom Retiro. O nosso endereço é Avenida Desembargador Gucimas, 772. Hoje, culto de domingo. Estamos recebendo um pastor cheio de Deus. Pastor Felipe Freitas é pastor de rede da Igreja Batista Atitude, lá na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. E ele também é diretor da Uniatitude, que é a universidade da Igreja Batista Atitude. Tem ministrado no Congresso Moving, um congresso de células. Ele tem enchido nosso coração de ânimo, está colocando uma fogueira no meu coração. E a gente está muito feliz de receber o pastor aqui. Eu quero agradecer a todos, todo o empenho da igreja, todos aqueles, os pastores, os líderes de célula, os líderes em treinamento, especial a vida do irmão Christian Sanches, que nos dirigiu, nos orientou e nos ativou o desejo de trazer aqui o pastor Freitas. Amém? Pastor Freitas, essa igreja já te ama. Nós aqui não nos despedimos. Tá bom? Você vai trazer essa palavra aqui. Nós vamos nos encontrar ainda esse ano aqui. Pastor Freitas virá algumas vezes para que ele possa continuar dando para a gente um trilho, o norte da bússola, o norte verdadeiro, para que a gente siga esse caminho de fé. Amém? Pastor, fica à vontade. Vamos orar? Deus e Pai querido, é com alegria, Senhor Deus, que nós recebemos o Teu Filho. Sabemos que Ele preparou uma mensagem que veio do Teu trono, mas não deixe Ele ficar preso a isso. Que o Teu Espírito Santo conduza com suavidade, enche o coração dele da Tua palavra, enche o coração dele da presença do Teu Espírito Santo, faz ele ser sensível à Tua voz, e usa o Teu Filho como uma flecha, como uma arma poderosa, para atingir o coração de todos nós, em nome de Jesus, amém. Alô, pastorzão. Glórias a Jesus. Quero já mandar um beijo para minha esposa. Já estou com saudade, amor, estou chegando. Eu sou o pai do Davi. Minha esposa está para ter um bebê, vai se chamar Maria, serva do Senhor. Falta 20 dias. Vai ser a bem-aventurada. Prazer estar com vocês aqui. Eu estou sentindo muita presença de Deus. E eu espero que o Espírito Santo te empodere nessa noite. Boa noite a todos vocês. Sem delongas, deixa eu trazer o assunto. Queridos, algumas semanas atrás, na verdade, mais ou menos há um mês atrás, 2 jovens da nossa igreja perderam a sua mãe. A sua mãe, a mãe daqueles jovens, era o alicerce dos seus filhos. Que pensa nos garotos assim, cheios de Deus. Eles lideram célula, participam dos encontros, mas foi muito difícil para a igreja, foi muito difícil, gente. Eles perderam a sua mãe pelo Covid, foi desafiador. E aqueles jovens foram morar com a avó. Mas 10 dias depois, a avó se foi pelo Covid. Pensa num momento difícil. Entre 10 a 12 dias, a avó se foi. Pensa como a gente chorou, cara. Pensa num choro, pensa num momento difícil. Foi um dos momentos mais difíceis na vida das células, foi ver aquilo tudo. No intervalo de 10 a 12 dias, a avó e a mãe morreu. Quando chegou o momento de eu fazer o enterro, aquele jovem chegou para mim e falou assim: pastor, eu posso dar a palavra? Ô meu filho, claro, pode falar. Ele pediu a palavra e começou a dizer assim, ele começou a cantar, na verdade, começou a cantar, mesmo sem entender. Ele começou a cantar essa música. Nossa, o ambiente foi tomado de glória. Foi muito desafiador.
Eu senti a glória de Deus naquele enterro, como eu nunca senti na minha vida, como pastor. A sua irmã falou assim: pastor, agora eu tenho uma palavra, eu preciso dar. Aquela garota falou assim naquele enterro: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Foi um dos momentos mais difíceis de aprendizados. Foi um dos momentos mais desafiadores em toda a minha caminhada pastoral. Queridos, quando eu abracei aqueles jovens no final, eles falaram para mim: pastor, nós vamos liderar a célula, continuar liderando, nós vamos continuar pregando, nada vai parar. Está doendo, está difícil, eu não aguento. Essa noite eu comecei a falar com Deus: o que vai ser da minha vida? Mas pastor, eu vou continuar a pregar essa boa obra do Senhor. Queridos, eu não pedi para eles falarem isso não, na despedida. Mas eu pensei assim: meu Deus, me dá essa fé. Esse ano e o ano passado foi um dos anos mais desafiadores para nós como pastores. Trabalhamos dobrado, enterramos irmãos que amávamos, encorajamos pessoas que estavam cansadas da vida, desafiamos líderes a perseverar mesmo em meio às lutas. Alianças de casamento estavam prestes a acabar. Não foi fácil. Mas sabe o que nos alegra como pastor, como ministro do Evangelho de Cristo? É que os desafios e as lutas não podem nos ditar. Sabemos que o final, como é o final da história, as tempestades e os desafios são pedagógicos. Anota aí, são pedagógicos. Há mais aprendizado nos dias difíceis do que nos dias de festa. Por isso eu quero propor um tema para você nessa noite: semeando com lágrimas e colhendo com alegria. Semeando com lágrimas e colhendo com alegria. Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, de verso 44 a 51. Abra sua Bíblia aí na sua casa, onde quer que você esteja. Atos 13, de verso 44 a 51. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então, Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus, mas posto que a rejeitais, a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna. Eis aí que nos volvemos para os gentios. Porque o Senhor assim nulo determinou. Eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejais para a salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isso, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram que todos haviam sido destinados para a vida eterna. E divulgava-se que a palavra do Senhor por toda aquela região. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. E estes, sacudindo contra aqueles o pó dos pés, partiram para Icônio. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e no Espírito Santo. Santo Deus, eu me curvo às Escrituras. Eu preciso do Senhor. Me ajude para este sermão.
que esta mensagem possa tocar o coração de todos presentes aqui. Eu oro na autoridade do teu santo nome, Jesus. Amém. Queridos, a primeira viagem missionária de Paulo foi marcada por muitos incidentes e acidentes. Ele enfrentou oposições, perseguição e até apedrejamento. Esta viagem missionária, eu acabei de citar para vocês, contém o relato do primeiro período de atividade missionária de Paulo e Barnabé. Depois desse grande mover espiritual, houve uma perseguição cruel e implacável. Tomados de inveja, os judeus começavam a blasfemar e contradiziam tudo que Paulo falava. Então, neste momento, Paulo e Barnabé, com toda a ousadia, ao verem os gentios, os judeus rejeitando a vida eterna, se voltaram contra os gentios. E relata, o texto diz, creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Quais são as lições que nós aprendemos com esse texto? A pergunta é, quais são as lições que aprendemos com esse texto? Primeira lição, continue com coragem. Queridos, a mensagem de Paulo na sinagoga de Antioquia e da Psídia foi tão impactante que surgiu dois efeitos poderosos. O primeiro é que o povo da sinagoga pediu uma repetição da mesma mensagem no sábado seguinte. A segunda é que os judeus prosélitos, piedosos, seguiram Paulo e Barnabé e eles foram persuadidos a perseverar na graça de Deus. Mas, durante aquela semana, algo extraordinário aconteceu na cidade. O texto nos mostra que o evangelho, ele produziu tal impacto que as pessoas começaram a pedir que se voltassem a pregar no próximo sábado. Lucas relata, no sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Então, nessa segunda ida para pregar, eles estavam com o coração cheio de expectativas, e começou a perseguição. Deixa eu te falar uma coisa, seguir a Cristo pode implicar em humilhação e difamação, mas não se amedronte, continue. Deus está falando para você, continue. Mesmo após serem difamados, humilhados, o texto diz que corajosamente eles continuaram a pregar as boas novas do Evangelho de Cristo. Queridos, eles pregaram para os gentios e houve salvação. Continue com coragem, a pandemia está aí, o lockdown pode estar aí, continue pregando, continue anunciando o Evangelho, pelas mídias sociais, por cartas, por e-mail, por Instagram, pelo seu Facebook, pelo seu Twitter, pregue a mensagem, continue com coragem, não importa o que você passar. Só para você entender o impacto desse sermão, desse texto aqui, o versículo 48 diz, eu vou ler de novo: quando ouviram isso, os judeus se alegraram e agradeceram ao Senhor por esta mensagem, e todos que haviam sido escolhidos para a vida eterna creram. Precisamos aqui em Curitiba de homens e mulheres corajosos, líderes de célula para mudar Curitiba. Precisamos de homens e mulheres piedosos, cheios do poder do Espírito Santo para discipular pessoas e transformar a cidade. Queridos, precisamos aqui assumir o nosso papel histórico na nossa cidade. Às vezes a gente dá desculpas dizendo que é para Deus que nós não estamos preparados. Balela, isso é balela.
A nossa confiança, ela está no Senhor. Nossa vitória não vem dos homens, mas vem de Deus. Os homens passam, mas Deus continua no trono. Cada geração precisa se levantar e ter coragem para manter o ideal aceso. Eu não vou parar de pregar. Eu não vou parar de falar do amor de Jesus. Podem me prender, mas eu não vou parar não. A vida não é um ensaio. Muitas pessoas vivem como se a vida fosse um ensaio. Muitos entram em cena e depois fazem as coisas sem excelência, pensando que poderão repetir aquele ato. Lê do engano. A vida não se repete. A vida não espera. O que você precisa fazer, deve fazer é agora, porque é mais tarde do que você imagina. Pare de romantizar o seu chamado. Precisamos de líderes de célula, líderes de ministério, corajosos para reconstruir os muros da cidade como Neemias. Precisamos de homens e mulheres corajosos para atravessar o Rio Jordão como Josué. Precisamos de líderes corajosos para enfrentar os profetas do mal como Elias. Precisamos pregar com ousadia como Pedro. Precisamos amar os órfãos e viúvas como os diáconos escolhidos em Atos 6. Precisamos enfrentar as autoridades corruptas como os profetas maiores. Sim, precisamos ter fé para pregar em todos os cantos e todas as esferas da sociedade. Política, artes, economia, ciência, esportes, todas as esferas da sociedade atingidas pelo poder do Evangelho de Cristo Jesus. Precisamos de plantadores de igreja, talvez você seja um amanhã. Talvez Deus se chama você para sair do comodismo. Deus talvez está chamando você para ser um plantador de uma igreja, um missionário, um pastor. Pare de romantizar o seu chamado é agora. A minha paixão é levar pessoas a Cristo. Eu amo pregar a Cristo. E você? Eu vejo pela história que no peito de Hudson Taylor ardia a evangelização da China. John Knox sonhava em ganhar pessoas para Jesus. E você? O que você tem pensado? Mais uma vez, pare de romantizar seu chamado. Abre uma célula. Fala para o seu pastor assim: pastor, eu quero ser um anfitrião. Eu quero abrir minha casa. Eu quero ser um auxiliar. Eu quero mudar a cidade. Sai do sofá agora e começa a mudar a sua cidade. Spurgeon dizia para os seus alunos: meus filhinhos, se o mundo chamar vocês para ser reis, não se rebaixem, deixando a posição de embaixadores no céu. Somos peregrinos nessa terra, precisamos mudar esta terra, precisamos mudar Curitiba, precisamos mudar o Brasil, mas nós vamos fazer isso juntos. Como? Evangelho de casa em casa. Todo mundo discipulando todo mundo cuidando de gente, todo mundo transformando gente, todo mundo mudando pessoas através do bendito Evangelho de Cristo. Porque ainda estamos acomodados, porque ainda não colocamos a mão no arado. A palavra aqui hoje é coragem, seja usado pelo poder do Espírito Santo para levar essa mensagem a todos os cantos dessa terra. Você pode falar assim: pô pastor, mas você só fala isso. É para isso que eu nasci, é para isso que você nasceu, é para isso que nós estamos aqui, receber de Deus e dar para os outros. Mas tem gente que fala assim: não, eu fui chamado para estar no meu sofá, minha empresa, minhas coisas. Não, querido, estamos aqui nessa terra por um tempo só. Eu fico imaginando o lugar que o Senhor tem para nós no reino dos céus, o galardão que Deus tem para nós lá. Nós estamos aqui de passagem. Se a gente não mudar pessoas, se a gente não transformar realidades, se a gente não ocupar as esferas da sociedade, o inimigo vai tomar. E você foi chamado para isso. Segundo ponto: continue mesmo sem entender. Olha o que o versículo 50 diz. Ele diz assim:
Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. Queridos, eles foram para um lugar onde Deus mandou, fazer o que Deus, da forma que Deus pediu, e ainda assim eles foram humilhados, difamados, perseguidos, expulsos. Como vamos entender? Às vezes a gente vai estar pregando o evangelho e vai acontecer uma coisa difícil para a nossa vida. Às vezes é um irmão que está no hospital. Às vezes é uma pessoa triste que está passando por uma tristeza. Ei, continue mesmo sem entender. Deixa eu te falar aqui. Há um tempo atrás, alguns meses atrás, um grande discípulo, um filho, ele teve Covid. Irmãos, todo mundo ficou muito triste, porque ele já está com uma certa idade. Eu falei, meu, é um empresário, bem-sucedido, ele se apaixonou, ele tem 2 anos de convertido, mas pensa num cara apaixonado por Jesus, ele só pensa em Jesus. Ele quer largar tudo para viver para Jesus. Eu falei, calma, cara, se aposenta. Ele falou, vou aposentar, pastor. Depois que eu me aposentar, eu vou viver minha vida para Jesus, o dia inteiro na igreja. Ele é apaixonado, doido por Jesus. Só pensa na célula dele. Ele mora na zona norte do Rio de Janeiro. E ele estava lá com Covid. Aí eu falei, poxa, vamos orar. A gente não podia fazer visita para ele. Quando chega uma quinta-feira, eu olho no meu celular, no grupo de líderes, tem uma foto do Saulo, dando a célula, na cama. Cara, aquilo me tocou. Na hora eu mandei mensagem, Saulo, o que você está fazendo, irmão? O que você está fazendo aqui? Você está no hospital, você não pode, você tem que se cuidar, cara. Eu falei para ele, pastor, ele falou, pastor, eu já cuidei da minha vida a vida inteira, mas eu estou dando célula online aqui, fazendo célula pelo Zoom, online, acamado no hospital. Queridos, se tornou um exemplo para a nossa igreja. Nós começamos a publicar isso, falar, pelo amor de Deus, eu tenho que aprender com ele, eu preciso aprender com a paixão desse novo convertido, eu preciso aprender com essas pessoas que entenderam, que estão aqui, não importa as circunstâncias, elas estão pregando o evangelho, estão fazendo diferença na célula. Cara, quando ele saiu do hospital, a gente começou a abraçar, ele falou, Sal, você é muito lindo, cara, você é muito lindo. Eu falei, por quê, pastor? Eu estou aprendendo com você. Eu sou pastor, mas eu estou aprendendo com você, cara, porque é a sua paixão. E, gente, ele ficou umas 2 semanas. A célula da semana seguinte ele fez também do hospital. Claro, que mesmo assim, com as suas dificuldades, ele deu o seu jeito, fez a célula online. E a célula estava lotada. E a gente mostrando as fotos, porque ele printou a tela mostrando, gente, estamos fazendo célula. E o Saulo está aqui com a gente. Ei, continue pregando mesmo que as lutas cheguem. Não adianta. Sempre haverá um propósito, mas nem todos vão entender. Continue semeando, mesmo com lágrimas. Lute contra o desânimo, contra a depressão, contra a oposição, contra a calúnia, mesmo com as tempestades da vida. Continue com a sua célula, continue com o seu ministério, continue discipulando. Não deixe as lutas abater você. Ei, sua célula não pode fechar. As pessoas contam com você, Deus conta com você. Não há plano B. Não existe plano B. Só existe o plano A, é você ser usado por Deus para levar mais pessoas para Jesus. Nós vamos encher essa igreja. Não vai haver lugar aqui nessa igreja. Nós vamos ter que fazer 5 cultos aqui. Vai encher de gente. Sabe por que vai encher de gente? Porque você vai conhecer o porteiro do seu prédio, vai conhecer, ele vai começar a cuidar dele, vai começar a transformar a vida dele pelo poder do evangelho, vai ir para a igreja. Daqui a pouco esse cara está se tornando um líder. Gente muda a gente. Queridos, o Senhor está nos chamando para a perseverança. Estamos semeando com lágrimas, mas vamos colher com alegria. Queridos, nós vamos colher com alegria. Como é que é semear? Você está doendo, está difícil, estou semeando, está difícil aqui, as lutas estão te abatendo, mas você está semeando, você não está parando. Não pode parar, nós não podemos parar. Terceiro e último ponto. Continue com alegria.
Olha o que diz o versículo 51 e 52. Diz assim: e estes, sacudindo contra aqueles o pó dos pés, partiram para Icônio. O versículo 52 diz: os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo de Deus. Aqui o texto nos mostra que os discípulos estavam cheios de alegria do Espírito Santo. Gente, quando você está semeando, o Senhor vai colocar alegria no seu coração. Queridos, nessa passagem, alegria, no original no grego, tem a ver com estado de plena satisfação, mesmo em dias difíceis. Estes homens aqui entenderam que o Senhor continuava no controle, eles sacudiram o pó dos pés, como sinal de que haviam feito de tudo o que foi pedido pelo Senhor. Se alegre, mesmo em meio a essa pandemia, não murmure, não critique, se alegre. A marca de um servo do Senhor é alegria. Você não vê aqui nesse texto Paulo ou Barnabé questionando a recusa dos judeus, mas você só vê nesse texto eles transbordando de alegria. Deixa eu te falar uma coisa aqui, preste atenção nisso. Não pense, porém, que o ministério é uma carga pesada, que temos que simplesmente suportar em nome da fidelidade. Não, temos desafios sim, mas a alegria do Senhor é a nossa força. Nós nos alegramos no Senhor. O próprio Jesus suportou a cruz em troca de uma alegria que lhe estava proposta. A colheita, sim, traz sim um sentimento de realização. Pessoas que têm um coração em Deus se entusiasmam com os seus frutos. Essa pandemia foi muito difícil. Perdemos pessoas muito queridas na igreja lá, mas nós regozijamos em alegria, porque muitos casais que estavam tristes, que estavam à beira do divórcio, uma palavra pastoral de um líder de célula, uma palavra pastoral de um discipulador, um casal falou assim: não vamos fazer isso não vamos separar não. Por quê? Tem gente pastoreando na igreja. Lembra-se, cada crente um ministro, cada casa uma igreja. Vou falar isso sempre. Por quê? É isso que move a igreja. Quando anunciamos o Evangelho, e nós infligimos uma derrota ao império das trevas. Quando pregamos o Evangelho, conquistamos casas para Deus. Não só os demônios que ali atuavam são vencidos, mas o próprio Satanás é derrubado. Queridos, o texto diz em Salmo 126, verso 5: os que semeiam com lágrimas, colherão com cantos de alegria. É semear. Vai chegar uma hora que você vai ter semeado no reino de Deus. Você vai colher com cantos de alegria. Queridos, uma pessoa feliz é aquela que, tendo aprendido a cultivar em solo rochoso ou arenoso, consegue extrair dali belos frutos. O júbilo é uma dádiva de Deus, que só vem depois de um trabalho duro, acordar cedo, cultivar a lavoura, preparar-se adequadamente. No caminho, o agricultor, ele tem que lidar com as ervas daninhas, pragas, variações climáticas e terrenos minados. É assim. Tinha um irmão, eu nunca mais esqueço, que a gente pregou o Evangelho para ele se tornou um grande homem de Deus. Só que aconteceu uma coisa: ele era uma pessoa ainda muito bronco, muito crítica, muito difícil. E aí uma vez, eu falei: por que você está sempre assim? Ele não se abriu comigo na hora. Depois eu fui entender por que ele era uma pessoa assim. Eu descobri que o pai dele batia na cabeça dele, espancava aquele garoto. Eu lembro que ninguém queria ficar perto dele. Mas o pai dele batia tanto naquele rapaz, quando era pequeno, que ele se tornou uma pessoa tão amarga. Mas eu lembro que ele chegou na célula. Sabe o que a gente fazia? Eu pegava aquela cabeça dele careca assim, dava vários beijos na cabeça dele, fazia assim, dava um beijo nele. Vem cá que eu vou te beijar muito, te amo muito.
E ele não entendia aquele amor. Ele falava assim: pastor, aqui foi o único lugar na igreja onde eu fui amado. Mas a gente vai te amar mesmo. Eu vou te beijar toda vez essa careca aqui. Ele não gostava nem de abraço. E sabe o que eu fazia de propósito? Eu ia lá e abraçava ele, dava beijo na careca dele. Toda vez. Um dia ele falou: pastor, esse amor que eu recebi me tocou. E ele começou a liderar células, começou a supervisionar. E agora encontrou uma pessoa. Gente, quando ele encontrou uma garota, porque nenhuma garota queria ficar perto dele, nenhuma. A gente já está orando pelo casamento dele. Meu Deus do céu, esse é o evangelho. Esse é o evangelho que muda a gente. E se tem uma coisa que eu gosto de contar, é testemunho de gente que se converteu. Porque para mim, isso aqui é o que rege a minha vida. E o que vai reger a sua, em nome de Jesus. Se você não tiver paixão por almas, do que vale a sua vida? Se você não tiver paixão por gente, o que vale a sua vida? Ei, você é o embaixador do céu. E eu quero concluir. Cumpra sua caminhada. Cumpra sua caminhada. Continue ainda que com lágrimas. E tenha satisfação de combater o bom combate. Completando a carreira, guardado a fé. Olha, preste atenção numa coisa. Não se trata de vencer. Não se trata de vencer, mas se trata de não desistir. Não desista. Ei, igreja, Deus está chamando você para ser usado por Deus nessa terra. É você mesmo, é o improvável que amanhã vai começar a liderar a gente. Vai começar a ser usado por Deus e vai liderar multidões. Multidões, eu profetizo sobre a sua vida isso. Profetizo sobre esta igreja, em nome de Jesus, poder do Evangelho de Cristo Jesus. Eu profetizo, queridos, como a chuva traz vida à semente, as nossas lágrimas também cumprem esse papel. Semei com lágrimas, semei com lágrimas, semei com lágrimas, semei, semei, e você vai cantar cantos de alegria no poder do Senhor Jesus. Queridos, Deus tem uma nova história para você. Deus tem uma nova história para a sua vida. Deus está chamando você para coisas altas, coisas grandes. Pastor, é uma mensagem de autoajuda? Não, irmão. Não acredito nesse evangelho coach, não. Estou pregando o poder de Deus aqui. Estou pregando o evangelho do Senhor Jesus, o bendito evangelho que muda cidades. É isso mesmo. Deus está chamando você para coisas maiores. Eu quero contar o último exemplo aqui. Certa vez, chegou em nossa igreja um rapaz. Ele não estava bem consigo mesmo. E aquele rapaz começou a caminhar com a gente. Ele começou a caminhar, começou a viver o reino de Deus. Estava triste com todas as coisas da vida. Ele começou a caminhar no discipulado. Começamos a discipular ele. Começamos a levar a mensagem para ele. Queridos, ele aceitou o Senhor Jesus. Futuramente, ele abriu a sua célula. E hoje, ele está liderando multidões de pessoas. Eu não sei se esse testemunho possa ter um impacto na sua vida. Eu não sei o que você pensa. Eu não sei qual é a sua atuação. Qual é o seu direcionamento. Mas eu sei que quando o evangelho está no coração do homem, aquela pessoa não é mais a mesma. Não é mais a mesma. Eu quero que você nesse momento faça uma reflexão. Você tem semeado com lágrimas para que você possa colher com alegria? Você tem de fato vivido isso? Eu queria que nesse momento você fechasse seus olhos e curve a sua cabeça comigo, por favor. Santo Deus, nos ajude a enfrentar os desafios da vida. Nos ajuda, Senhor, a sermos resilientes, perseverantes na Tua palavra. Senhor, nós precisamos da ação do Teu Espírito sobre nós. Nos ajuda a pregar a mensagem da cruz. Nós precisamos, nos curvamos à Tua palavra, Jesus. Agora, Senhor, nos ajuda a entender que as tempestades são pedagógicas. E que lá na frente, nós vamos colher aquilo que nós estamos semeando hoje. Santo Deus, entra na nossa casa,
entra na nossa vida, faz morada em nós. Senhor, nós nos arrependemos de todos os nossos pecados e nós cremos no Senhor Jesus agora como o nosso único e suficiente Salvador. Nós entregamos essa oração para o Senhor agora e nós oramos na autoridade do Teu Filho amado Jesus. Amém. Continue você de cabeça baixa, de olhos fechados, por favor. Eu quero fazer uma pergunta para você. Se você hoje fez essa oração pela primeira vez comigo, eu queria que você fizesse uma coisa. Faça agora uma coisa. Vai no comentário agora e fala assim: eu quero Jesus. Eu aceito Jesus. Deixa seu telefone aí, agora. Eu aceito Jesus, eu quero Jesus. Coloca isso agora para a gente aqui. E nós aí no comentário, então nós vamos fazer o seguinte, nossa equipe de integração vai entrar em contato com você. Que Deus fale com você poderosamente. Que Deus toque a sua vida. Que Deus toque o seu ministério. Que Deus conduza você acerca do que você deve ser, saber e fazer. Que Deus te abençoe. Que alegria, pastorzão. Você que ouviu essa mensagem, você não está inocente, não. O Evangelho foi pregado com tanta clareza, Deus te usou de uma maneira tão poderosa. Existe um compromisso da nossa igreja em amar você. A Igreja Batista Bom Retiro, a gente diz, nós existimos para abençoar a sua vida. Mas se você não se aproximar de nós, a gente não vai conseguir abençoar a sua vida. Tem muita gente que vem no culto, pastor, e some depois. Como é que a gente vai amar você se você sumir? O teu lugar é aqui. O teu lugar é numa célula dessa igreja. O teu lugar, a célula é um lugar de pastoreio, de cuidado e de amor, como ele testemunhou aqui. Nós temos um link chamado Rota Membresia. É o primeiro link na descrição do vídeo. Se você clicar, você vai responder a 4 perguntas. Qual é seu nome? Qual é o seu contato? E a nossa igreja, nós temos um time de integração, que é capitaneado pelo pastor Paulo, vai conduzir um dos pastores para abençoar a sua vida e para andar com você. Amém? Que bom que você esteve com a gente. Quarta-feira que vem, quarta-feira, vai ser online também. Vou convidar você para nos seguir aqui pelo canal IBBR ou pelo canal Oswaldo Lobo. E domingo que vem ainda também teremos culto online, até que a Secretaria de Saúde nos libere. Pastor, leva um abraço para a pastora Camila, para o pastor Josué, meu amigo, e um beijo no coração de toda a Igreja Batista de Bom Retiro e de toda a Igreja Batista Atitude no Rio de Janeiro, na Barra de Tijuca, Batista em Orlando, Atitude em Vitória do pastor Bruno, Atitude na Zona Sul do Rio de Janeiro, pastor Vinícius, meu amigo pastor Rubem, a Igreja Batista Atitude em Nova Iguaçu, amém? Deus abençoe vocês. Levante sua mão assim, pastor. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre sua vida. Fica com Deus, um beijo no seu coração, fica na paz, boa noite, fica com Deus.